Amém? Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus por este dia, por esse primeiro simpósio de superintendentes de Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus no estado do Maranhão. E eu me sinto muito feliz por poder voltar ao Maranhão e participar deste evento tão importante que com certeza vai marcar, já está marcando a história da igreja aqui no estado do Maranhão. Então eu quero agradecer ao pastor Francisco Raposo, que é o presidente da convenção, agradecendo a ele, eu estou agradecendo a mesa diretora, agradecendo os ministros aqui da SEADEMA e também agradecer o querido pastor Rosivaldo Cardoso, amigo de muitos anos, com quem nós temos uma amizade, um carinho, onde estivemos a convite há muitos anos lá em Caxias, na igreja onde ele se congrega com o pastor Caetano. Na oportunidade eu estive com o pastor Antônio, tinha o cabelo pretinho, na época, né? E eu tinha cabelo. Então ele está melhor do que eu, né? Porque ele, se ele quiser, ele pode passar uma tinta aí, mas acho que está bonito assim. E no meu caso não tem jeito, né? O pessoal inventa aí uns negócios de prótese aí, eu acho feio. Implantar, se não der certo, fica mais feio depois, fica igual cabelo de boneca. Então eu estou assim achando que é melhor deixar do jeito que está, né? Então eu louvo a Deus por encontrar o querido companheiro aqui também. E agradeço a Deus pelos anfitriões, pastor Fabrício e o seu sogro, pastor Gerson. E assim, cumprimentando a todos vocês, louvando a Deus pela vida de vocês. É uma maravilha, é uma bênção. Ontem nós fizemos uma viagem abençoada de Teresina para cá, com os queridos irmãos, que acho que é Gideão e Evaldo, onde eu já... Edinaldo, né? Onde eu comi lá um açaí já ontem à noite, porque a gente que vem do sul, lá não tem açaí só tem aqui, nessa terra boa. Então eu fiquei animado falando com eles no caminho, e nós comemos esse açaí ontem à noite. Por isso nós não chegamos a tempo de estar aqui com os irmãos, mas eu soube que foi bênção do Senhor, e cremos que o mesmo Deus que abençoou ontem, vai nos abençoar e agraciar hoje também. Amém? Eu tenho alguns livros, os quais eu posso falar daqui a pouco para vocês sobre eles. Dois deles intrinsecamente relacionados à educação cristã, tanto no seu sentido histórico, quanto no seu sentido administrativo. Um deles é o Marketing para a Escola Dominical. Alguém já ouviu falar desse livro ou não? Quem tem esse livro aí? Vamos ver. Tem um pouco de gente, então tem alguns exemplares aqui no pátio da igreja, ali na CPAD. O outro que foi apresentado, Uma Pedagogia para a Educação Cristã. Esses dois livros são relacionados à educação cristã, diretamente à área de interesse, o foco dos irmãos que estão participando desse simpósio. E eu tenho também outras obras, entre as quais essa aqui é uma delas, Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Este livro, ele marca uma reflexão acerca da superioridade da experiência com Deus em relação ao aspecto teórico, que é a teologia. Então, a experiência com Deus, ela está acima da teologia, jamais da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é absoluta e inquestionável. O que nós estamos tratando nesse material é sobre a superioridade da experiência com Deus em relação à teologia. Teologia é sempre uma reflexão de segunda ordem. Em primeiro lugar, é a experiência com Deus, não é? A gente sempre aprendeu assim dos nossos antepassados, dos nossos pioneiros. O crente precisa ter uma experiência com Deus. E nós continuamos defendendo isso. E defendemos incrivelmente com bases teológicas e principalmente, sobretudo, bíblicas. Quanto a essa obra aqui,
É uma obra escrita em coautoria. Eu e minha filha escrevemos essa obra. Ela é autora de 4 capítulos e eu autor de 6. Então são 10 capítulos distribuídos em 2 volumes de 1.800 páginas. Então tem bastante material para os irmãos analisar. A nossa proposta de reflexão do lugar da experiência na teologia. Aqui a gente mostra a superioridade da experiência com Deus e com o Espírito Santo em relação à teologia. Aqui a gente mostra o lugar da experiência com Deus e como se fazer teologia a partir dessa experiência com o Espírito Santo. Então esse material é um material que privilegia a ação do Espírito Santo de Deus em todo o contexto bíblico, perpassando todas as doutrinas, ou as principais doutrinas da fé cristã. Aqui nós tratamos desde a teologia enquanto doutrina de Deus, até a escatologia enquanto doutrina das últimas coisas. Todas elas tratadas da perspectiva da ação do Espírito Santo. Então, neste sentido, é um material inédito, não apenas no Brasil. É um material inédito, sobretudo, por ele ter sido elaborado por um pai e uma filha, ou seja, tem uma teóloga participando da preparação desse trabalho. Então vale muito a pena o exame, vale muito a pena a aquisição, para que você possa examinar e perceber como nós nos identificamos com o que se diz nas páginas desse texto. Então, se eu posso recomendar aos irmãos, os nossos livros estão à disposição. Certamente há muitas outras obras relevantes e importantes de teólogos, tanto nacionais quanto internacionais ali. Mas se você puder fazer um esforço para adquirir este volume aqui, você vai estar fazendo um investimento para a vida. Eu posso lhe garantir. O que tem aqui é o que você clama há décadas que nós precisaríamos. Nós não temos uma teologia sistemática. Tem muita teologia sistemática no mercado, inclusive feita por teólogos pentecostais, mas elas não são teologias pentecostais. Por quê? Porque a teologia pentecostal precisa ser elaborada privilegiando as ênfases teológicas do pentecostalismo, que estão consignadas naqueles aspectos que nós conhecemos no nosso quadrilátero. Jesus Cristo salva, vamos lá repetir? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. Então este material foi escrito privilegiando essas ênfases pentecostais. Todo o material é perpassado por essas 4 ênfases. Não existe nenhuma doutrina que você vai olhar e dizer, mas ela não é diferente da apresentação da doutrina do ponto de vista da teologia reformada. Não, ela é diferente. A nossa soteriologia é diferente não só no aspecto da predestinação, é diferente na sua gênese, em todas as suas áreas. Não é só na pneumatologia, a doutrina de Deus também é diferente. Então, eu convido os irmãos, de forma efusiva, a fazer a aquisição desse material, que com certeza vai acrescentar. Dito isto, meus queridos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículos 19 e 20. É um texto muito conhecido, todos nós já lemos, todos nós já pregamos, todos nós já ensinamos, mas eu acredito que ele seja importante para nos orientar dentro dessa reflexão inicial, para que aí a gente possa partir por os aspectos específicos da atuação do superintendente de escola dominical. Então nós vamos começar fazendo uma reflexão bíblica e depois partiremos para os aspectos específicos. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide, ensinai todas as nações, o que pode ser traduzido por fazer discípulos ou fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Amém. Eu não vou me deter nos aspectos exegéticos desse texto, no sentido de que ele não é registrado do ponto de vista de uma ordem imperativa, e sim, ele é registrado do ponto de vista de que não está se ordenando que os discípulos, que os seus seguidores devam ir, mas está constatando que eles já foram, até porque os evangelhos são textos muito posteriores aos acontecimentos que aqui estão relatados, que aqui estão narrados. Os evangelhos são reflexões muito posteriores. Este principal, escrito por Mateus, que foi discípulo e apóstolo do Senhor Jesus, ele parte do princípio de que os discípulos foram, de que eles foram. Portanto, não existe uma ordem imperativa para que se vá. Para eles que estão pessoalmente ali e que já vivenciaram parte dessa missão que executaram naquele período, cerca de 40, cerca de 50, depois do Senhor Jesus. Mas nós que estamos aqui, somos os leitores afastados, somos os leitores remotos, não somos o público imediato do texto. A gente lê como se fosse uma ordem do Senhor estabelecida, e ela de fato é. É uma ordem peremptória, é uma ordem que o Senhor coloca para que aqueles que o seguem possam dar continuidade, prosseguir, anunciando o evangelho que ele começou a anunciar. E aí este evangelho, esta boa notícia, ela é uma notícia que pode ser entendida por qualquer pessoa de qualquer nível de escolaridade. Por quê? Porque ela parte do princípio de que nós somos pecadores, nós não temos condição de nos salvar, e Deus preparou uma forma de nós escaparmos e sermos salvos, enviando o seu Filho Jesus Cristo, que cumpre toda a justiça, e ao cumprir toda a justiça, abre a possibilidade de nós então agora sermos salvos. Agora, essa notícia precisa ser anunciada, precisa ser conhecida. As pessoas precisam ouvir, e este é o significado do anunciador do Evangelho. Quem era o anunciador do Evangelho? Era um funcionário real, que saía anunciando nas províncias, nas cidades, nos lugares que estavam sob a jurisdição desse reinado, de que um novo rei havia ascendido ao trono. Este era o anunciador do Evangelho, era alguém que anunciava uma boa notícia, a notícia de que havia chegado um novo rei no trono. Um novo rei agora estava dominando, seja aquele reino, ou seja o império. Então, o que o Senhor Jesus Cristo fez foi tomar essa expressão, tomar esse conceito e colocá-lo em bases que nós possamos agora compreender melhor. Ou seja, o nosso rei eterno, ele está no trono, ele é soberano, ele reina, e o mundo precisa saber disso. E nós, como súditos desse reino, fomos designados, fomos comissionados para anunciar essa mensagem. Então, do ponto de vista da simplicidade, da pureza, da essência, o Evangelho é a mensagem mais poderosa e mais simples que existe. Não existe ninguém que não possa compreender o Evangelho. Agora, existem outras questões que derivam-se desse acontecimento principal, que é o Senhor Jesus Cristo reinar. Se um novo rei reina, o que significa? Significa que uma nova forma de se viver e se relacionar nesse reino, ela agora é estabelecida, porque um novo rei que chega, ele estabelece formas diferentes de se conviver, estabelece formas diferentes de você interagir, ele estabelece formas diferentes de nós interagirmos com ele. E aí o Senhor Jesus Cristo apresenta ao seu povo a sua ética, o seu código ético. E o código ético que nós poderíamos, como suprassumo, entender como o Sermão do Monte, os 3 capítulos aqui de Mateus 5, 6 e 7, eles agora possuem implicações. Nós temos 3 tipos de justiça dentro deste Sermão do Monte, que não foi pronunciado de uma única
e só vez, né? Ele foi pronunciado em diversos momentos e depois ele foi juntado direitinho para que estivesse aqui e nós pudéssemos agora praticá-lo. Mas tem 3 justiças ou 3 camadas de justiça dentro daquele Sermão do Monte. Nós temos a justiça dos escribas, nós temos a justiça dos fariseus e nós temos a justiça do reino, dos súditos do reino. Então, a justiça dos súditos do reino são as bases sobre as quais este reino do Senhor Jesus Cristo foi estabelecido. E a partir do momento em que nós começamos a viver sob a égide desse reino, sob agora a liderança deste rei, nós precisamos obedecê-lo. E então novas questões vão surgindo, e é o apóstolo Paulo quem vai lidar com essas questões, e outros apóstolos do Senhor, e outros discípulos do Senhor, e aí nós então temos, primeiro, o bloco narrativo, os evangelhos e o livro de Atos, e depois nós temos o grande conjunto de desdobramento doutrinário, que são as epístolas, tanto as 13 de Paulo, quanto as demais epístolas, a de Tiago, as de João, as de Pedro, a de Hebreus, que alguns dizem que é Paulo o autor, outros não concordam. Então nós temos o desdobramento desse evangelho que foi, na verdade, anunciado, inaugurado e concebido pelo nosso Deus e executado pelo Senhor Jesus Cristo, cuja assistência do Espírito Santo foi fundamental no cumprimento do seu ministério terreno e é fundamental na vida da igreja para que nós possamos também cumpri-lo. E então nós temos a incumbência de levar isso adiante. E essa tarefa, ela recebe o nome de grande comissão, que é a tarefa dada pelo Senhor, para que nós preguemos, para que nós discipulemos e batizemos. Veja só, meus irmãos, existe uma coisa importante aqui a se entender, que a Assembleia de Deus entendeu como nenhuma outra denominação, desde quando ela chega no Brasil. Obviamente que os nossos pioneiros não vieram para o Brasil para fundar uma Assembleia de Deus. Eles vieram pregar o Evangelho integral, que nós acabamos de citar aqui nesse quadrilátero, né? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. Desse quadrilátero, nós temos certeza absoluta que pelo menos 2 aspectos eram pregados: Jesus Cristo salva e Jesus Cristo voltará. Mas Jesus Cristo cura e Jesus Cristo batiza não era pregado, não havia essa ênfase, porque se entendia o cristianismo de corte cessacionista, que tem a ideia de que os dons do Espírito Santo cessaram com a morte do último apóstolo, é o tipo de cristianismo protestante que chegou ao Brasil. Então essa parte, ela era uma parte não contemplada pelos nossos irmãos reformados, e que com a vinda dos 2 suecos, que vieram dos Estados Unidos, o Daniel Berg e Gunnar Wingre, começou a ser pregado. Isso gerou uma controvérsia. Houve então, a expulsão deles da igreja batista, em Belém do Pará, e então eles iniciam a missão evangélica da fé apostólica, mesmo nome do trabalho fundado por William Seymour, lá na Rua Azusa, em Los Angeles. Porém, não se tem notícia de que os nossos pioneiros estiveram alguma vez na Rua Azusa. Eles vieram de Chicago, onde o pastor era William Durham, e o William Durham havia sido batizado no Espírito Santo lá na Rua Azusa, e levou a renovação para a sua igreja batista em Chicago, onde os nossos pioneiros eram membros. E ali eles recebem de segunda ordem, na verdade, o avivamento que começou nos Estados Unidos, ali na Rua Azusa. Pois bem, é importante entender que eles pregando, começaram a enfatizar esse evangelho, e esse evangelho simples pode ser compreendido pelo doutor, e pode ser compreendido pelo gari, pode ser compreendido pelo fazendeiro, e pode ser compreendido pelo colono, pelo peão que trabalha na fazenda. Pode ser entendido pela madame e pode ser compreendido pela empregada doméstica. Então, qualquer nível de pessoa consegue entender a necessidade da salvação. E o evangelho, ele é simples, ele é direto. Porém, existem desdobramentos posteriores. E onde é que se encontram os desdobramentos posteriores? É quando ele manda que nós façamos
discípulos. Discípulos. Aqui nós temos agora uma complexidade. Porque inicialmente, a pregação do Evangelho, como eu disse, ela é simples e ela foi obedecida de forma bastante séria pelos nossos pioneiros. Então a Assembleia de Deus, em 50 anos, a Assembleia de Deus fez o que os nossos irmãos reformados não conseguiram fazer em quase um século de implantação anterior a nós aqui no Brasil. Porque em 50 anos, o Brasil inteiro foi evangelizado. Tinha Assembleia de Deus em todo o país. Obrigado, pastor. A Assembleia de Deus chegou em todos os estados da nação. Mas por quê? Qual foi o segredo? Qual é o segredo da Assembleia de Deus conseguir um feito dessa natureza? A Assembleia de Deus não fez nada mais, nada menos do que obedecer aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse aqui. Por ocasião da ascensão do Senhor, nós somos informados pelo apóstolo Paulo que tem mais de 500 pessoas aqui. No momento da ascensão do Senhor Jesus. Então, mais de 500 pessoas presenciam essa ascensão. Jesus Cristo não mandou que a pregação e o ensino fossem executados exclusivamente pelo seu colégio apostólico, que nesse momento aqui tinha só 11, o desfalque do traidor. Não foi para 11 pessoas que ele disse, da necessidade de ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo e batizar. Não foi para 11 homens, foi para mais de 500 pessoas. Essas pessoas escutaram que havia essa obrigatoriedade que pesava sobre elas de dar continuidade. Então, o que a Assembleia de Deus fez aqui no Brasil? A Assembleia de Deus não disse que apenas cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores é que estavam responsáveis pelo anúncio do Evangelho. Não. Qualquer pessoa que conhece o Evangelho, que conhece a palavra de Deus, tem a obrigação, não é só a opção, ela tem a obrigação de anunciar esse Evangelho, de levar esse Evangelho. Só que hoje a gente usa esse verbo, hoje a gente usa essa expressão, a obrigação, mas naquele momento não havia a necessidade de usar essa expressão. Por que não havia? O que é que fazia com que pessoas simples, pessoas que não sabiam muitas vezes nem ler, e muitas delas aprenderam a ler com a Bíblia. Eu ouvi muitos testemunhos, conheci muitas pessoas que diziam, olha, eu aprendi a ler lendo a Bíblia, eu nunca fui numa escola. Eu não sei se os irmãos por aqui conheceram pessoas assim. Eu cheguei a conhecer muitas pessoas assim, que diziam, olha, eu nunca sentei no banco escolar, mas eu aprendi a ler. Deus me ensinou a ler a Bíblia. Não lê outra coisa, mas só lê a Bíblia, né? Você imagina, a Bíblia tem expressões muito difíceis. O vocabulário da Bíblia é muito mais difícil do que muitos livros que nós temos. A pessoa sabe ler a Bíblia, mas não sabe ler um outro livro. Então é um milagre. É uma coisa impressionante que a gente não tem como negar. Eu conheci pessoas assim, que diziam, olha, eu não consigo ler outro livro, eu só consigo ler a Bíblia. Quem foi que ensinou essa pessoa? Alguém aqui sabe ou não? O Espírito Santo. A igreja aqui é pentecostal mesmo, viu? Estou gostando de ver. Porque tem lugar aí que você pergunta isso, parece que as pessoas não conhecem mais o Espírito Santo. Mas que bonito, vocês sabem, quem ensinou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que empoderou, revestiu o Senhor Jesus e mandou ele para fazer a obra. Porque, irmãos, veja bem, esse livro nosso aqui, o capítulo de Cristologia, fala de Cristologia do Espírito. O Senhor Jesus Cristo foi concebido do ponto de vista da sua encarnação, tá, irmãos? Não do ponto de vista da sua deidade, do ponto de vista da sua humanidade. Ele foi concebido por quem? Pelo Espírito Santo. Não foi? Jesus Cristo é enviado ao deserto para ser tentado por quem? Jesus Cristo é trazido de volta para começar o seu ministério por quem? Só que o Espírito Santo não aparece nas teologias sistemáticas.
Isso é um absurdo. Então, o que nós fizemos nesse material aqui, como vocês irmãos, é exatamente isso: mostrar o papel imprescindível do Espírito Santo na execução do ministério do Senhor Jesus Cristo, inclusive. Só que isso não é trabalhado nas teologias. O Espírito Santo é o Deus esquecido. O que nós fizemos foi mostrar isso, a importância do papel do Espírito Santo de Deus. Então veja, o que fizeram esses irmãos lá no início, a empregada doméstica, o colono, o peão, o boia-fria, a levar o evangelho. Ele não tinha curso teológico, muitas vezes não sabia ler, mas o que fazia arder o coração dele e dela para ele falar do evangelho para as pessoas, meus irmãos? Ele era batizado no Espírito Santo. Ele aceitava Jesus e dali a pouco ele era batizado no Espírito Santo, ela era batizada no Espírito Santo, e aquilo mexia dentro de cada um dos crentes, e ele dizia: eu tenho que falar, porque o que eu recebi, eu quero que outras pessoas recebam. Então a Assembleia de Deus varreu esse país, de norte a sul, de ponta a ponta, em poucos anos. Porque não foram apenas os oficiais da igreja que ficaram incumbidos de levar a palavra de Deus, não. Assim como está aqui na grande comissão, qualquer pessoa que recebia o poder do Espírito Santo de Deus, ela ficava encarregada de levar o evangelho e não precisava se pedir para levar. A tia-avó, sim, meu querido. Meus irmãos, desculpa aí, porque está tendo uma briga quase lá fora, por causa desse carro aqui, HB20, placa de São Luís, e também placa PTE 6084. Urgente aí, porque o vizinho, dois vizinhos aí tivemos que interromper aqui uma coisa tão importante. HB20, placa de São Luís e placa PTE 6084. Urgente. Desculpa aí. Não, fica à vontade, vai lá, meu querido, por favor. Aí vai humilde, vai simples lá, prega o evangelho com exemplo. Os nossos irmãos das igrejas históricas precisavam cursar seminário, fazer 4 anos, aprender línguas originais, né? Hebraico e grego, para depois começar a pregar. E aí ele ia pregar, e a pregação difícil, cheia de citações de Calvino e de tanta gente importante. E as pessoas brasileiras aqui não entendiam. Só que quando chegou o pessoal pentecostal, e aí as pessoas simples começaram a aceitar Jesus, aquele colono, aquele boia-fria, ele ouvia de um colega dele, que antes era bebedor de cachaça junto com ele, fumador de cigarro junto com ele, ele ouvia dele: rapaz, você não está vendo como é que eu estou? A minha vida mudou, eu não sou mais a mesma pessoa depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aí o outro que ouvia dizia: rapaz, mas será? Fulano mudou mesmo, era um cachaceiro, rapaz, o camarada não tinha nada, agora tem até a casinha dele aí. Veio prosperidade junto, porque o camarada que gastava na bebedeira, na prostituição, ele começou a economizar, então sobrava dinheiro, ele agora começou a prosperar. Aí o outro olhava e dizia: rapaz, eu quero isso aí para mim. O que eu tenho que fazer? Rapaz, não tem que fazer nada, é só aceitar Jesus. Aí Jesus batizava no Espírito Santo. E aí esse outro que aceitou já ia pregar para outro. Então foi assim que a Assembleia de Deus se estabeleceu. Então o evangelismo na Assembleia de Deus, que é a primeira parte da tarefa que o Senhor Jesus Cristo nos deu, foi cumprido como ninguém nesse país. Essa igreja cumpriu isso como ninguém. Ninguém evangelizou mais do que as Assembleias de Deus. Mas existe uma outra face dessa tarefa, que é o discipulado, é o ensino. É preciso ensinar. Por quê? Porque a pessoa que aceita, ela agora se transforma em um discípulo. E o que é um discípulo, irmãos? A tradução em língua portuguesa, ela faz com que a gente entenda de forma muito simples.
como aluno. E o aluno dentro da nossa cultura não é alguém que tem um mestre, é alguém que tem vários mestres. E é alguém que passa pelo estágio do ensino com esses mestres e abre mão deles e segue o seu caminho. Do ponto de vista da cultura do Oriente Médio, isso não traduz o que significa discípulo. O discípulo é alguém que não tem qualquer outro propósito a não ser igual ao seu mestre. E o nosso mestre é o Senhor Jesus Cristo. Então nós não fazemos discípulos para nós fazemos discípulos para o Senhor Jesus. E o modelo absoluto do discipulado para todos nós, seja enquanto ensinadores, seja enquanto gestores, seja enquanto discípulos, é sempre o Senhor Jesus. Então nós temos que fazer discípulos, temos que ensiná-los agora a conviver na face da terra, agindo de forma a espelhar o Senhor Jesus, a se comportar como o Senhor Jesus Cristo se comportou, a viver e agir como o Senhor Jesus Cristo viveu e agiu. E essa parte do discipulado, talvez ela não tenha sido tão bem trabalhada quanto necessária. Ela foi, mas ela é necessária de ser trabalhada, e ela é a parte mais difícil. Se nós fôssemos colocar em termos percentuais, 50% da tarefa é pregação. E esse 50% da tarefa, ele é mais fácil, entre aspas, porque se prega, a pessoa aceita, e a partir desse momento que ela aceita, ela se transforma em discípula. É uma pessoa que tem que ser discipulada. E aí, este custo, ele dura a vida toda, porque, deixa eu fazer um teste. Existe alguém aqui que sabe tudo de Bíblia e não precisa aprender mais nada? Não tem. Graças a Deus, está todo mundo do planeta Terra. O dia que alguém levantar a mão, eu vou sair correndo e dizer, bem, então é um extraterrestre, né? Porque nem os anjos sabem tudo, meus irmãos. Certo? Então, o nosso Deus é um Deus infinito. Mas nós somos finitos. Nós somos pequenininhos. Então, não pense que porque nós aceitamos a Jesus, nós sabemos tudo. Pelo contrário, nós começamos a saber. A gente tem que prosseguir nesse conhecimento. E o discipulado, nesse sentido, exerce um papel importantíssimo, que é nos ensinar a como nos comportar como Ele. Esse é o ponto de vista prático. E a pensar como Ele, aí é o ponto de vista teórico, teológico, que precisa dos mestres para nos ajudar. Os mestres é quem vão nos ajudar a formar a nossa mentalidade do ponto de vista teórico. E aí sim, o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, ele é necessário, ele é imprescindível, não é possível abrir mão dele. E aí a grande questão é, e quem está preparado para fazer esse trabalho? Quem é que está à altura para fazer esse trabalho? O dom de ensino foi dado a algumas pessoas dentro do corpo de Cristo. A tarefa de ensinar, levar o evangelho, foi dada para a igreja inteira. Mas dentro do corpo de Cristo, dentro da sua igreja, existem aqueles e aquelas que foram instrumentalizados, foram designados, foram revestidos, comissionados com o dom de ensino para ensinar e para poder instruir. Só que para isso acontecer, é preciso que essas pessoas estejam preparadas. Então, a igreja tem uma tarefa discipuladora, ou seja, a natureza da igreja é uma natureza pedagógica. A igreja não tem, na verdade, como dizer assim, essa igreja aqui, ela não tem muito interesse em educação, ela não gosta de educação. Não existe essa possibilidade de uma igreja pensar isso. Se uma igreja pensa isso, ela deixa de ser caracterizada como igreja de Cristo, porque é da natureza da igreja ensinar. É parte normal da sua constituição, da sua formação, da sua existência, como corpo de Cristo. Eu não estou falando nem de instituição,
Eu estou falando mesmo do ponto de vista místico, de corpo místico de Cristo. É obrigação da igreja ensinar, porque a igreja espelha, a igreja imita, a igreja prolonga, a igreja continua a fazer aquilo que a sua cabeça fez. E a cabeça da igreja é Cristo. Nós somos o corpo. O corpo não tem vontade própria, o corpo obedece os comandos da sua cabeça. E a sua cabeça, ele evangelizou, ele ensinou, discipulou. Então nós temos que dar continuidade nisso. Desde os seus dias, os seus discípulos já batizavam. O Senhor Jesus Cristo propriamente não batizou. E ele não batizou em águas para fazer uma coisa que nós não podemos fazer. João Batista falou, não, ele é superior a mim. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele, sabe por quê? Porque eu batizo vocês com água. Agora ele batiza vocês com Espírito Santo e com fogo. Então, o Senhor Jesus Cristo não batizou em águas, ele deixou para nós. Porque no Espírito, só ele quem pode batizar. Então, o nosso papel é muito simples. É dar continuidade naquilo que ele começou a fazer e deixar que o papel dele ele faz de maneira maravilhosa, meus irmãos. Nosso trabalho é evangelizar, nosso trabalho é discipular, nosso trabalho é batizar em águas. Mas é ele quem batiza no Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o nosso papel. E às vezes nós temos dificuldades de fazer o nosso papel, porque nós temos outra realidade. Qual seja, a igreja hoje também, além do seu caráter místico, além do seu caráter de corpo de Cristo, ela também é uma instituição, ela também está localizada em um determinado local, ela tem um CNPJ, ela tem obrigações, perante o governo municipal, estadual e federal, ela existe dentro de uma outra situação histórica. E então, dentro dessa outra situação histórica, há que se criar mecanismos para que a igreja possa cumprir o seu papel. E dentre os mecanismos que são criados, a escola bíblica dominical é um deles. No formato que nós conhecemos, foi fundada em 1780, pelo jornalista episcopal Robert Raikes, na cidade de Gloucester, no interior da Inglaterra. E aí nós temos então 243 anos de história de escola dominical. E então veja só, o que é que nós precisamos fazer para que esta instituição, chamada escola dominical, não perca a sua importância dentro dos nossos dias, em 2023? O que que a gente precisa fazer? E é aí que entra a reflexão, ou seja, a ordem do Senhor Jesus, ela continua válida, ela é absoluta e inquestionável. Mas como cumprir essa ordem dentro da nossa realidade, que não é a mesma do Oriente Médio, não é a mesma da situação daquela época, não é a mesma do século XVIII do Robert Raikes. Então como é que a gente no século XXI vai continuar cumprindo esse papel? Então é sobre isso que nós estamos parando para refletir no dia de ontem e de hoje, nesse simpósio de superintendentes. Eu não sei como é que está o tempo aí, se deu para a gente dar essa pausa. Dei mais um pouquinho? Tá bom. Porque esse é o nosso papel, evangelizar e discipular. A pergunta é, como é que a gente faz isso hoje? Nós estamos vivendo uma realidade diferente. A realidade onde existe denominação em cada esquina, a realidade de que existem redes sociais que ocupam a parte substancial do tempo das nossas vidas, consumindo esse conteúdo. Ou seja, antigamente, se você tinha uma boa escola dominical, a pessoa tinha que vir nessa escola dominical para adquirir conhecimento, se tivesse uma boa escola dominical. Hoje, se a escola dominical for mediana para ruim, a pessoa tem opção de aprender sem vir aqui. Tanto porque tem bons livros, porque tem bons comentários bíblicos, tem boa literatura, quanto porque ela tem acesso
Há redes sociais, há canais no YouTube, onde ela pode assistir aulas maravilhosas de escola dominical sobre o assunto do dia, sem precisar vir aqui. Então, aqui tem que ser muito bom para poder fazer as pessoas quererem estar aqui. Principalmente as gerações mais novas, né? A gente que já viveu um pouco mais. Até por uma questão de tradição e costume, a gente vem. É normal, absolutamente normal. A gente vir, porque já é uma tradição e costume, a gente gosta, então vem. Mesmo que a aula não seja lá aquelas coisas, mas a gente se assenta, a gente ouve, a gente se submete. Mas e os mais novos? Né? E os pré-adolescentes, adolescentes, jovens? A criança às vezes não tem opção porque é meio que obrigada a vir, né? É trazida. Mas e essa geração aí, que é a geração que já está vindo aí nos sucedendo? Se o Senhor Jesus Cristo não voltar, é a geração que vai nos suceder. Como é que essa geração está sendo formada? Qual é o investimento que nós fazemos pensando nessa geração? Porque é um investimento, irmãos. E é um investimento que a gente pode não ver retorno na hora. E nós temos uma cultura imediatista. Uma cultura de eu quero fazer e quero ver acontecer no outro dia. Quem estudou biologia na década de 80, sabe muito bem daqueles experimentos que nós fazíamos com o copinho, onde você colocava um pedaço de algodão embebido de água com o feijãozinho, né? Depois ele brotava, só que aquilo não dá feijão. Aquilo nasce, mas aquilo não dá feijão. Ele morre, porque não tem raiz, não tem como, então não dá. É bonito só para a gente ver brotar, mas não acontece nada mais do que aquilo. E a gente é acostumado nessa cultura de imediatismo, onde os resultados têm que aparecer rápido. E na educação os resultados não aparecem rápido. Você precisa plantar e você muitas vezes não vai ver o fruto, não vai colher esse fruto. Então você precisa plantar pela confiança de que o que você está fazendo é o correto e Deus te chamou para fazer, mesmo que você não veja os frutos, eles vão estar aí e outras pessoas que precisam receber o Evangelho vão ver esses frutos. Então a igreja de hoje, ela tem uma tarefa muito séria, que é dar continuidade a este papel que ela tem de discipuladora, né, de evangelizadora e discipuladora, só que em realidade diferente. E aí como fazer isso dentro dessa realidade? Isso pesa bastante sobre o papel do gestor. Quem faz a gestão da escola dominical, ele tem esse papel de vislumbrar esse futuro. Quantos superintendentes temos aqui? Irmãos e irmãs, deixa eu ver aí. É a maioria, porque é um simpósio de superintendentes, né? Então eu estou falando direto com vocês. Eu só estou perguntando para ter certeza que eu estou falando com o público que realmente precisa ouvir isso aqui, entendeu? E não pensem vocês que eu vou falar aqui de uma forma que é para agredi-los, é para afrontá-los, de maneira nenhuma. Eu fui superintendente de escola dominical no interior do Paraná, em época que não tinha recurso. E eu sei que é complicado você trabalhar com educação cristã sem recurso. Eu sei que é difícil você trabalhar sem ter estrutura, sem ter espaço físico. Então, eu experimentei todas as agruras que vocês possam pensar, as angústias que vocês têm, porventura alguém possa ter, dentro de uma estrutura que não nos oferece as condições para a gente fazer aquilo que a gente sonha em fazer. Porque todo educador, ele é sonhador. Se o educador não for sonhador, não é educador. Todo educador, ele sonha. Ele está no real, mas ele tem um ideal. Ele está sempre vislumbrando esse ideal, né? As melhores salas, os melhores professores, os melhores equipamentos, os alunos muito bem atendidos, recepcionados, a escola bem frequentada e, consequentemente, a qualidade dessa igreja. Porque uma igreja ensinada, ela tem qualidade, irmãos. Não são qualidades meramente quantitativas, são qualidades, sobretudo, qualitativas. Tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do ponto de vista prático. Isso é maravilhoso, quando uma igreja é ensinada. Uma igreja ensinada,
ela promove, entre outras coisas, eu vou lhe dizer uma coisa que ela promove. Entre outras coisas, uma igreja ensinada promove um púlpito sadio. Os irmãos sabiam disso? Uma igreja ensinada não ouve qualquer tipo de pregação, não ouve qualquer tipo de discurso, não engole qualquer tipo de ensino, não vai atrás de qualquer vento de doutrina, não corre atrás de movimento e manifestação estranha. Uma igreja ensinada, ela tem condição de avaliar de forma bíblico-crítica isso. Ela sabe olhar, ela tem capacidade de refletir e dizer, olha, isso aí é movimento estranho. Isso aí não é do Espírito. Isso aí não é de Deus. Isso aí não alimenta a minha alma. Sabe por quê? Porque a barriguinha cheia, meu amigo, não vai atrás de grama seca. Tinha um pastor no Paraná, de saudosa memória, que ele dizia, o que segura a ovelha não é cerca, é pasto. Porque a cerca, ela se corta, ela se arranha, ela se arrebenta inteira, mas ela pula. Mas se tiver pasto aqui, ela não tem para que pular a cerca. Ô meu caro, pastor William César, bom te ver. Meu maninho. A ovelha, se ela tem um pasto verde, ela não vai querer pular para o pasto do vizinho comer erva daninha. Então eu preciso oferecer pasto verde do lado de cá, dentro do meu espaço. Mas para fazer isso dá trabalho. Tem que cultivar, tem que cuidar, né? Tem que preparar a terra, tem que haver... Irmão, a única coisa que cresce sem cuidado é erva daninha. Não precisa carrapicho. Eu fui de roça. Você pode largar aí. Rapaz, você cai a geada, mata o café, mata o milho, o carrapicho fica lá, vivo. Uma vez eu estava doente, ruim, e o camarada da roça olhou para mim e falou, rapaz, não tenha medo não, que erva ruim a geada não mata. Erva ruim a geada não mata, que ele disse que eu era erva ruim, então a geada não vai matar você não, fique tranquilo. Você é ruim demais. É verdade, porque eu já estou aqui, já faz uns 30 anos isso. Então assim, para alguma coisa boa crescer e dar fruto, tem que ser cultivado. Os irmãos estão entendendo? Então vocês, como superintendentes, estão certos em sonhar, estão certos em idealizar, estão certos em projetar, em ver lá na frente. Só que nem sempre, e aí a gente começa a enroscar nas problemáticas, né? Nem sempre nós temos o devido apoio para poder fazer acontecer. Não é? Nem sempre a gente tem. Porque, infelizmente, assim como secularmente falando, na ação ou na esfera religiosa, a educação também sofre. A educação não é vista muitas vezes como prioridade, como alguma coisa que mereça recursos e investimento. É visto como despesa. Porque os seus frutos muitas vezes estão debaixo da terra. Eles são alicerce, não são fachadas. Até que apareça a fachada já passou muito tempo. E para se captar recursos, é melhor a gente deixar, né, para conseguir voto, pegando a metáfora política, para conseguir voto, muitas vezes não é interessante cuidar do esgoto, do saneamento básico. É melhor inaugurar uma praça. O asfalto. Porque vai ser visto, né? Enquanto o saneamento, enquanto a galeria pluvial, não vai ser enxergado. Exato. A praça tem custos menores. Esse outro dá trabalho. Então a educação é exatamente isso. Ela é mais estrutural do que predial, do que fachada.
E então não existe, às vezes, tanto interesse em investir nisso, porque isso não pode não aparecer agora, vai aparecer em outro momento que eu não estiver mais liderando. Então, o superintendente, ele sofre um pouco com isso, e às vezes ele sofre também porque ele pode ser tentado a reproduzir isso, e pensar assim, se eu fizer um monte de coisa interessante aqui, pode não aparecer no meu tempo de superintendente, e aparecer no tempo do outro superintendente que vai me suceder. Então, essas tentações, elas são comuns a nós, como seres humanos. E a gente precisa lutar contra elas. Por quê? Porque a obrigatoriedade de ensinar, ela está aqui dada pelo Senhor Jesus. Como eu vou fazer? Para isso, é necessário que este gestor, esta gestora, tenha consciência da abrangência do seu papel. Seu papel não é só, obviamente, distribuir caderneta, distribuir, as revistas, distribuir as classes e tocar a campainha, dando os 2 sinais de aviso de término e o último sinal de término de aula. Isso é fácil. Não, o superintendente, ele é um gestor, é alguém que administra. E para administrar, precisa saber como se faz isso. E como se faz isso, não é muitas vezes como se faz na administração de uma outra entidade ou instituição. A escola dominical tem peculiaridades que são educacionais e espirituais. Então eu tenho que ter ciência desse lastro, desse espectro de atuação da escola dominical para eu poder fazer o meu trabalho. Porque a ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo é a mesma, essa permanece. Nós temos que pregar e nós temos que ensinar. Nós somos chamados ao ensino, somos chamados a dar o cuidado daquelas pessoas que nasceram de novo. O pregador, ele simplesmente junta para nós, e nós agora temos que trabalhar esse povo. E trabalhar esse povo não é alguma coisa que nós podemos fazer escolhendo quem que a gente quer ou deixa de querer, não. Vem tudo quanto é peixe na rede. Entendeu? Vem tudo quanto é peixe. E aí o que acontece? Acho que é o mandi, que ele tem aquele ferrão, Você vai tomar ferroada de vez em quando, viu? Não tem só lambari, não. Vem mandi também na rede. Dói. E aí, só que você tem que tirar o ferrão e ainda cuidar do mandi. Esse é o papel. A gente não tem como triar, falar, esse aqui eu não quero. Não tem. Vai chegar todo tipo de gente lá que se converteu. E você vai ter que ter o cuidado, o amor, a paciência. E nisso Deus vai trabalhando na vida da gente também, viu, irmão? Eu tive um pastor, quando eu era adolescente, ele dizia o seguinte: que todo pastor, quando ele dirige uma igreja, ele dá uma lição e leva outra. Quando você cuida de pessoas, você também está sendo educado por Deus, de alguma forma. Eu sempre penso nisso. Quando eu começo a ser fustigado, eu sempre penso assim, o que é que eu preciso aprender que eu estou apanhando desse jeito aí? Eu acho que eu estou precisando aprender alguma coisa. Eu estou levando bastante bordoada, cacetada, apanhando, massacrado. Então, alguma coisa é que eu preciso tirar da vida, Que vai macetando, vai saindo. Então, alguma coisa precisa sair aí, de ruim. Entendeu? Deve ser isso. Deve ser mais ou menos por aí. Então, você vai ter que ter esse cuidado. E para que esse cuidado seja de forma efetiva, você precisa obedecer alguns aspectos. E a obediência desses aspectos estão consignadas aí dentro do que eu chamo de o superintendente enquanto educador, o superintendente enquanto gestor, o superintendente enquanto teólogo e o superintendente enquanto pesquisador. Quando é que a gente ouvia falar desses aspectos de superintendente de escola dominical? Não via, Antigamente, superintendente. Quando eu assumi a primeira superintendência de escola dominical, sucedendo um querido presbítero já de saudosa memória, um irmão idoso, eu
obedeci à prática dele. Eu comecei, a auxiliá-lo, e depois, posteriormente, assumi o lugar, e eu fazia exatamente as mesmas coisas que ele fazia, a distribuição da caderneta, distribuição das revistas, Era tocar a campainha, porque não tinha salas de escola dominical, então era feita pequenos blocos de pessoas dentro do templo. Então eu reproduzi exatamente isso. Eu só fui pensar que tinha que se fazer diferente muito posteriormente, quando eu comecei a ter consciência de que era preciso conseguir mais alunos de escola dominical, porque afinal de contas tinha 10, 12% da igreja participando da escola. Ou seja, 90% de pessoas, 88% de pessoas estavam fora. Para trazer um pouco mais de gente, eu precisava mudar aquela forma de fazer, porque se continuasse fazendo daquela forma, era daquela quantidade para menos. Quer ver uma das coisas assim que a gente não para pensar, mas ela é bastante séria? A gente tem uma escola dominical com 200 alunos, vamos supor, vamos colocar aí, ou 100, ficar um número, 100 alunos. E aí você diz, olha, nessa igreja ali tem 150 membros. E a escola dominical tem 100 alunos. Nossa, a escola está boa. Vamos pensar algumas coisas. Desses 100 alunos matriculados, quantos efetivamente vêm? Vamos começar por aqui, só para a gente fazer um exercício rápido assim. Efetivamente vem quanto desses 100? 70. Eu estou sendo generoso, vocês falaram 50 aí, na metade, né? Eu vou botar 70%. 70 alunos vêm. Ok, a igreja tem 150 membros, não é? Você diria assim, 70 é mais ou menos a metade da igreja, está ótimo. Não, vamos pensar direitinho. Desses 70 que vêm, quantos são crianças? Não são membros. Quantos? Metade disso no mínimo ou mais. Não é membro da igreja, mais. Aí quando você começa a somar, da igreja não vai 10% na escola, 5% de membro. E aí depois você quer saber por que a igreja está ruim. Por que a igreja é analfabeta, biblicamente falando? Por que a igreja engole todo tipo de pregação de maluco que aparece por aí? A explicação é meio óbvia. A igreja, biblicamente analfabeta, não tem condição de crivar pregação de ninguém. Eu estou dizendo que você tem que ser um chato, que vive avaliando todo mundo. Não. Mas, sinceramente, a gente está precisando de bereanos. Não é? A gente está precisando de bereanos hoje. Irmãos, era nada menos do que Paulo. Não é? Não era o César Moisés, não. Era Paulo, apóstolo. E Lucas vai elogiar a postura dos crentes da Bereia em relação aos de Tessalônica. Crente não, os judeus. Porque eles estavam ouvindo a pregação e o ensino. E aí Lucas vai dizer, porque estes da Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque eles, igual os de Tessalônica, eles receberam de bom coração a palavra. Só que eles verificavam na Escritura se o que estava sendo dito batia. Para poder receber. Então, quer dizer, esses judeus, eles eram cuidadosos. Eles eram criteriosos. Porque, afinal de contas, era uma, entre aspas, religião nova para substituir o judaísmo. Como é que ele vai abrir mão de toda aquela tradição, não é? Uma tradição mais que centenária, eu não diria milenária, mas mais que centenária, com certeza muito mais que centenária, né? Como é que ele ia abrir mão daquilo para aceitar essa nova mensagem, sem saber se essa nova mensagem tinha respaldo na Escritura, que naquela época só era o Antigo Testamento? Então eles tinham que ser bom de Bíblia, para saber. Não, senhor, não tinha capítulo e versículo, não. E não tinha todos os livros na mão assim, não, rapidinho, não. Era uma coisa dificílima. Então, o que eles diziam era ouvido, eles verificavam, não é na hora ali. Verificavam depois, para voltar no outro dia e continuar ouvindo. Porque se eles fossem verificar e não tivessem, falavam, manda esse cabo embora. Nós não vamos perder mais tempo ouvindo ele, não.
Não tem nada que ele está dizendo aí lá. É tudo conversa fiada. Então hoje, a gente tem púlpitos sem qualidade escriturística, irmãos. Eu não estou falando de showman, não. Estou falando de escritura, de exposição bíblica, de seriedade com a palavra de Deus, com temor, com respeito. Respeito pela liderança, respeito pela igreja, respeito pelo Senhor nosso Deus. A exposição da sua palavra com respeito, com temor. Não visando colocar a gente em tela, porque eu que prego não tenho que ficar em tela, eu que ensino. Não, eu só sou um meio para transmitir uma mensagem. O fim é a glória de Deus. Se isso não acontecer e for a minha glória que ficar, está errado, irmão. Mas o que o camarada faz? Ele fala, eu tenho que ir bem para garantir a próxima agenda. Então esse tipo de coisa que a gente vê acontecer, acontece porque não há qualidade de conhecimento escriturístico dado para a igreja. Então, o superintendente ele tem um papel, que é o papel de garantir essa qualidade de conhecimento, de transformação de mente, de formação bíblico-teológica da igreja. Ele tem que garantir isso. Para isso, ele vai ter que fazer uma série de mudanças. Entre elas, avaliar a qualidade da aula, avaliar a qualidade de professor que ele tem. Mas aí é que vem. A nossa realidade é muito difícil. Por quê? Porque nós somos uma igreja gigantesca, estamos em todos os lugares praticamente, e não existe recurso para todo mundo. Lugares com determinada limitação ou determinadas limitações, seja por não ter condição de fato, ou seja por não ter investimento. Então, cada realidade precisa ser pensada. Eu não tenho como dizer para os irmãos aqui, nós vamos conversar, obviamente, do ponto de vista genérico, mas do ponto de vista específico, cada um dos senhores e das senhoras é que vai precisar avaliar qual é a sua realidade diante do que está sendo colocado. Porque senão você pode sair daqui frustrado. Ele disse tanta coisa, e tudo isso que ele disse dá certo lá na igreja de Curitiba. Mas não vai dar certo aqui no interior do Maranhão. Então, o que eu vou colocar precisa ser pensado em termos proporcionais. Não é para se pensar em termos globais. Irmãos, estão entendendo? Agora que a realidade das igrejas, seja lá no sul, seja aqui, né? No nordeste, seja no norte, seja no centro-oeste, seja no sudeste, ainda é uma realidade bastante complexa dentro dessa área da educação, ela é, até pela cultura do país. Agora existem muitas questões que nós podemos melhorar, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui, no dia de hoje, conversar sobre esses aspectos e ver em que ponto nós podemos e devemos melhorar. Em qual é a área que nós estamos enfatizando e que precisa receber uma ênfase maior, precisa receber uma atenção melhor para isso poder acontecer. Tá certo? Acho que agora sim, né? Para poder dar só um intervalinho para vocês descansarem e aí a gente voltar para completar essas plenárias da manhã.